Hoje, a gente vai fundo na psicologia de um tipo de pessoa que é, olha, fascinante. É o sedutor reformado. Uma figura que vive num dilema, sabe? Dividida entre a segurança de hoje e aquela liberdade total de um passado que foi, assim, bem vibrante. Já parou para pensar nisso? O que acontece quando alguém que vivia de conquistas, de liberdade sem limites, de repente decide entrar numa vida mais comprometida? Essa pergunta é o ponto de partida de toda essa análise. Então, a gente tem aqui a definição desse perfil. É o libertino ou a sereia reformada. Basicamente alguém que antes era pura despreocupação, mas que agora está, e a palavra que a fonte usa é muito forte, encurralado numa vida a dois. E lá no fundo, bem no fundo, essa pessoa sente uma saudade danada de quem era antes. E aí é que a coisa fica interessante. Como é que esse passado aparece no presente? Para esse tipo de personalidade, o passado não é só uma lembrança. Não mesmo. É uma parte da pessoa que está ali, viva, pulsando, só esperando a chance certa para despertar. Olha só esse contraste, que deixa o conflito interno bem claro. De um lado, o passado, despreocupado, cheio de prazer intenso, liberdade total. Do outro, o presente. A vida está socialmente arrumada, certinha, mas é vivida com uma sensação enorme de perda, quase de confinamento. E essa sensação de perda é descrita de um jeito muito poderoso. Se liga só. Como se um membro estivesse faltando. É uma imagem que dói, né? Mostra o tamanho do vazio que essa pessoa sente por dentro. E o que tudo isso causa internamente? Bom, gera um ressentimento por ter perdido a liberdade. Uma nostalgia que não acaba mais por aqueles prazeres do passado. Fica aquela tentação constante de tentar voltar a ser jovem, sabe? E no fim das contas, um sentimento de que falta alguma coisa, de que a pessoa não está completa. E o mais curioso é que todo esse conflito interno acaba criando uma brecha, uma oportunidade externa. Essa vontade louca de liberdade vira uma vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, claro, não passa despercebida. A análise da fonte é bem direta ao ponto. Diz assim: eles estão prontos para serem colhidos. Essa vulnerabilidade toda, essa saudade do que já foi, torna essas pessoas um alvo fácil para um certo tipo de abordagem. E aqui está o pulo do gato para entender a motivação por trás de tudo. O que essa pessoa quer não é um novo relacionamento, não é outra amarra, é só uma fuga, uma escapada temporária. É a chance de sentir de novo, nem que seja por um instante, como era ser aquela pessoa de antes. E quando a oportunidade certa bate na porta, a fonte diz que o chamado da juventude os dominará. É uma força que vem de dentro, quase impossível de resistir. É aquela necessidade de responder àquela versão mais antiga e, principalmente, mais livre de si mesmo. Bom, isso nos leva direto para a estratégia. A forma certa de se aproximar não é oferecendo um futuro, e sim um eco do passado. Uma lembrança bem tentadora daquela juventude que se foi. A abordagem tem que ser sutil, toda baseada em criar uma ilusão de controle. Funciona assim. Primeiro, o interesse é despertado de um jeito indireto. Depois, a oportunidade de escapar é oferecida quase como quem não quer nada. E terceiro, e essa é a parte mais importante, a sedução tem que ser liderada por eles. A pessoa precisa sentir que a escolha, o poder, foi dela o tempo todo. E tem uma pequena diferença aqui, mas que é crucial. Para o libertino reformado, a ideia é deixar que ele brilhe, que ele queime com o próprio desejo. Já para a sereia reformada, o truque é fazer com que ela sinta de novo aquele poder irresistível que ela tinha de atrair, de conquistar. E aqui a gente chega no pilar de toda a estratégia. O que está em jogo não é compromisso, é diversão. Qualquer coisinha que pareça uma nova gaiola, uma nova restrição, pronto, já acaba com todo o encanto. Mas calma lá, essa análise não estaria completa sem um aviso final. Um ponto fundamental sobre a natureza desse arquétipo e que, sinceramente, muda tudo de figura. A fonte é bem clara, categórica até. O libertino ou a sereia é infiel por natureza. Isso não é uma fase, não é algo passageiro. É parte de quem essa pessoa é, está na essência dela. Então, a troca é bem clara. Despertar essa versão antiga devolve o poder e a atração para essa pessoa, mas quem faz isso precisa estar pronto para lidar com as consequências, com a inconstância dela. É o preço a se pagar. É a emoção da conquista no lugar da estabilidade. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, para pensar mesmo. Despertar esse eu do passado em outra pessoa, será que vale a pena, considerando as consequências que com certeza virão com ele? A análise nos dá o perfil completo.
Mas a resposta para essa pergunta, bom, essa fica no ar